Paz do Senhor! Olha eu aqui mais um vídeo, mais conhecimento para mim, para você. Hoje eu quero falar acerca dos fariseus. Quem eram os fariseus? Quer saber? Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Isso vai ajudar o canal a crescer. Ative o sininho, todas as notificações para receber os meus vídeos automaticamente no seu celular. E dê o seu joinha. Vamos lá? Eu quero ler um texto que está no Evangelho escrito por João, capítulo 7, versículo 32. O texto nos diz assim: os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Esse texto é um dos textos, dentre tantos, acerca desses fariseus, todo o farisaísmo, a seita dos fariseus, que tão de perto perseguia Jesus, tão de perto contrariavam as palavras de Jesus. Mas, na verdade, o que eles pensavam, de onde eles surgiram? Vamos entender um pouquinho acerca dos fariseus? A princípio, o que nós precisamos entender é que os fariseus seguiam uma linha direta a partir dos Hassidim. Exatamente isso. Seu nome significa os que se separam. Por isso que os fariseus eram considerados os separados. Para você ter uma ideia, havia cerca de 6.000 de fariseus nos dias de Jesus. Olha isso. Acima de tudo mais, eles se preocupavam com a sua fé religiosa e eles também criam que o exílio resultara da quebra da lei de Deus por parte de seus ancestrais. Que exílio? O exílio, lembra do exílio do povo que foi levado cativo para a Babilônia por 70 anos? Então, eles queriam ser legalmente puros, separados de qualquer forma de contaminação. E eles acreditavam que a diferença entre puro e impuro era a obediência à lei. O que era impuro significava desobediência à lei. Aí você entende por que tanta perseguição acerca do que Jesus ensinava, do que Jesus fazia no sábado, a forma que Jesus comia com os pecadores, com os publicanos, com as meretrizes. Então, esse posicionamento de Jesus fazia com que eles vissem Jesus como alguém impuro, como alguém verdadeiramente oposto a Deus. Então, essa posição referente à lei criou problemas, porque apesar de haver 630 mandamentos na Torá, que são os livros de Moisés, eles nem sempre são específicos. Quer ver uma coisa? Se o dia de sábado tem de se manter santo, então o que exatamente pode ou não pode ser feito? As discussões sobre alguns assuntos, tais como se era legal ou se era impuro comer um ovo posto no sábado, eram infindáveis. Exatamente isso. A galinha colocou um ovo. Será que eu posso comer esse ovo? Olha como que era o posicionamento desses fariseus acerca do que era puro e do que era impuro. Os fariseus inventaram um conjunto de regulamentos que eram destinados a impedir que as pessoas quebrassem a lei e tentaram aplicar a lei antiga às novas situações. Era necessário contar histórias
para ilustrar os princípios da lei. E as decisões sobre a lei deviam ser transmitidas a outros. A responsabilidade por esse aspecto do trabalho foi dada aos escribas. Essa mesmo, eles tinham que transmitir o que era puro. E havia várias escolas diferentes de interpretação. A escola de pensamento estrito era dirigida por Shammai, que era descendida de uma família rica e aristocrática. A escola tolerante de pensamento era dirigida por Hillel, isso mesmo, que vinha da classe média e compreendia o povo. As diferenças de interpretação se tornaram problemas muito graves, de modo que pediram a Jesus que desse sua opinião sobre as conflitantes leis do divórcio, que está relatado lá no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 3 a 12. Eu não vou ler, mas vocês vão observar quando eles perguntam a Jesus acerca do divórcio. As interpretações da lei tinham pouca importância para o povo comum, que se recusava a juntar-se aos fariseus, havendo, portanto, bastante má vontade entre os dois grupos. Os fariseus acreditavam nas doutrinas históricas do judaísmo, na unidade, na santidade, na providência de Deus, na ressurreição, na alma imortal, trazendo o reavivamento do corpo, e no juízo final e eleição de Israel. Exatamente. Eles acreditavam. Eles davam o dízimo de tudo que possuíam. E eles também prezavam por uma vida de boa moral. Os fariseus sobreviveram a todos os outros grupos. E à medida que suas tradições progrediram, se tornaram os fundadores do judaísmo moderno. Então você observa que os fariseus, eles tinham, podemos dizer, uma implicância terrível acerca do que Jesus falava, justamente porque Jesus ele vinha trazendo uma composição, né, podemos falar assim, acerca da graça de Deus revelada no período neotestamentário. Então, o que a gente pode concluir dos fariseus, que eles eram conhecidos por serem muito rígidos, não somente por querer cumprir, praticar a lei escrita, mas eles também queriam praticar a tradição oral. A doutrina dos fariseus era considerada a soberania de Deus. Eles se sentiam como os únicos detentores da verdade, eles consideravam os únicos detentores, né, da verdade de Deus. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões, pela hipocrisia, pelo orgulho, pelo modo deles se exibirem, pela falsa santidade. Isso é muito importante ressaltar, porque em muitas situações eles criavam todo aquele exibicionismo da lei, mas na prática não era real o que eles falavam. Por isso que Jesus repreendeu eles, porque o que eles falavam, a adoração era hipócrita, a verdadeira adoração estava longe. Então, dentro desse texto, a gente tem já um panorama de quem verdadeiramente eram os fariseus. Por isso que Jesus os chamou de sepulcros caiados. Isso está registrado lá em Mateus 23, versículo 27. Jesus chamou eles de filhos daqueles que foram responsáveis por terem assassinado os profetas. Jesus escancarou verdadeiramente. Na visão de Jesus,
os fariseus, eles eram como cegos conduzindo outros cegos. E também é bem verdade que alguns fariseus mostravam respeito por Jesus. Isso eu não posso deixar de mencionar, porque nem todos desrespeitavam Jesus. Você pode observar que o próprio Nicodemos, ele era um fariseu, que se tornou um seguidor de Jesus. Então, existia a maior parte dos fariseus que se consideravam separados, detentores da verdade? Sim, mas também a história vai nos mostrar que existia, ainda que uma quantidade menor, mas eles respeitavam Jesus, eles entendiam que Jesus verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então, encerrando esse vídeo, os fariseus, no contexto do Novo Testamento, eles são vistos de forma negativa. É o famoso religioso que fala muita coisa boa, mas pratica totalmente o contrário. Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e dê o seu like. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus.